Pai, obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez rendemos graça, honra e louvor ao Teu santo nome, porque o Senhor é um Deus fiel e maravilhoso. Obrigado porque se faz presente aqui de uma forma especial, Senhor. Nós não podemos vê-lo nem senti-lo, mas sabemos que estás aqui, porque o Senhor nos tem dado fé para crer na Tua presença. Então nós te pedimos, Senhor, abre os nossos corações, nos ensina na Tua palavra como viver de maneira que venhamos agradá-lo, Senhor. Nos ensina e nos dá corações gratos a Ti, porque grandes coisas o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós te agradecemos, sabemos que a Tua palavra será abençoada em cada vida, e nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Nós também temos uma família muito especial nos visitando aqui, nosso irmão Juraci, nossa irmã Rose, fizeram parte também aqui da história da Igreja Batista Esperança, com seus 2 filhos, e estão aqui nos visitando. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, e que possam vir mais vezes, não é pescando não, mas a casa de vocês sabem disso, viu? Deus abençoe mais e mais as vossas vidas. Muito bem, amados, abram suas Bíblias no Salmo 116, você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no Salmo 116, e você que não trouxe, você pode compartilhar com aquele que tem uma Bíblia. Salmo 116. Essa noite eu quero falar sobre gratidão, e eu perguntei hoje pela manhã se você se considera uma pessoa grata a Deus. E eu não tenho dúvidas que no seu coração Ele deve ter dado um sinal para você de que você é uma pessoa muito grata ao Senhor. Afinal de contas, Deus tem feito grandes coisas na sua vida e você não pode deixar de agradecer ao Senhor. Mas no Salmo 116, o versículo 12, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 116, versículo 12. Olha a pergunta que o salmista lança: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida? O que é que você tem para oferecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Se é que Deus tem feito alguma coisa na sua vida. Será que Deus tem feito alguma coisa na sua vida? Que bom, então me conte aí uma bênção. Amém? Glória a Deus, isso é uma bênção. Família, que bom. E conte aí outra bênção. Saúde, quantos têm valorizado a saúde? Poucos. Me diga aí outra bênção. Livramento diário. Ele te ressuscitou, morreu por você. Antes da fundação do mundo nos resgatou, olha que maravilha. E o salmista, diante de tantas bênçãos, ele pergunta: o que é que eu posso dar a Deus por tantas bênçãos para comigo? Somos abençoados, temos um coração grato a Deus, ou seja, reconhecemos muitas vezes tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque a gratidão, amados, ela envolve esse sentimento de dívida, principalmente para com Deus. Nós devemos muito, mas muito ao Senhor. Talvez esse foi o espírito que tomou e compungiu o coração do salmista aqui no versículo 12 do Salmo 116. O que é que eu posso dar para Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida? É bem verdade que todos, a Bíblia fala que Deus faz chover e trazer o sol para bons e maus. Todos, de certa forma, são abençoados por Deus, mas poucos, muito poucos, são aqueles que reconhecem receber as bênçãos do Senhor. E a Bíblia, palavra do Senhor, ela enfoca muito nesse tema, gratidão. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, talvez você já leu essa história, que é a história dos 10 leprosos. Conhece a história dos 10 leprosos? Então vamos meditar nessa noite em Lucas capítulo 17.
E nós vamos ler a partir do versículo 11, porque essa história ela é muito rica. E ela traz algumas advertências para nós, que muitas vezes julgamos ter um coração grato ao Senhor. Mas será que realmente somos gratos a Deus? Ou achamos que somos gratos ao Senhor? Abra lá sua Bíblia, Lucas 17, a partir do versículo 11. Você tem? Então vamos ver aí essa história. A partir do versículo 11, a Bíblia diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram o quê? Purificados, se tornaram limpos. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, nessa passagem aqui, Jesus ele estava a caminho de Jerusalém, ele estava indo cumprir o propósito de Deus para a sua vida, que era morrer na cruz. Já sabia, já tinha data, hora marcada, momento da sua crucificação se aproximava e ele seguia em frente. Só que, quando ele passou entre Samaria e Galileia, ele se aproximou dessa aldeia. E o que é interessante, eu gosto desses detalhes, a Bíblia não menciona que aldeia era essa. Não diz o nome dessa aldeia. Mas a Bíblia faz questão, e o escritor Lucas nos deixa aqui registrado que pelo menos 10 leprosos estavam acampados ali. E estavam numa vergonha tremenda. Afinal de contas, a lepra, pelo menos a lepra antiga, hoje, em pleno século 21, ela mudou um pouco de nome. Hoje a lepra é conhecida como? Isso, hanseníase. É uma variação da lepra, mas a lepra naquele tempo, você prepare o seu coração, porque eu vou mostrar daqui a pouco algumas imagens. Então prepare aí o seu estômago, pelo menos 3 imagens para você entender o estado que aqueles 10 leprosos viviam. A Bíblia fala e claramente nos mostra que pelo menos 9 desses 10 leprosos eram o quê? Judeus. 10 leprosos, 9 judeus e um estranho, estrangeiro. Mas a Bíblia define esse estrangeiro, ele era samaritano. Guarde isso e você vai entender lá na frente o porquê disso. Porque, amados, os judeus, imagine que naquele tempo, eles não encostavam no samaritano. Eles passavam de largo. Não encostavam porque havia uma rixa muito grande com os de Samaria. Eles não aceitavam por conta da mistura racial. Eles diziam que os samaritanos poderiam induzir os judeus ao erro de idolatria e algumas práticas que não condiziam com as práticas judaicas. Então, eles mantinham uma certa distância. Só que naquele momento, eles estavam aparentemente vivendo num propósito. Estavam todos juntos em comunhão na sua dor, no seu sofrimento. Afinal de contas, os 10 estavam leprosos. E se você já estudou a fundo sobre a lepra, então você consegue imaginar um pouco o que a lepra poderia causar. Olha aí algumas imagens, pelo menos 3 imagens da lepra. Se você não aguentar, você pode fechar os olhos. Eu vou pedir para que foque um pouco ali no projetor. Dá um foco no projetor. Ok. Olha uma foto aí de uma pessoa aparentemente com lepra. Olha o seu rosto. Talvez ela esteja em processo de recuperação.
mas olhe como está a situação do seu rosto. Olha a próxima gravura. Forte, né? A lepra é altamente contagiosa. Ela pega pelo contato, pele com pele, e também através do ar, da saliva, nesse estágio aí avançado. Olha o pé dessa criatura. Pelo menos 3 figuras aí para você sentir um pouco o que aqueles 10 homens, eles estavam vivendo. Estavam com lepra. E é interessante, pode acender, pode tirar. E é interessante que eles estavam juntos, longe da cidade, numa aldeiazinha, mas eles estavam juntos. Por quê? Porque a própria lei exigia que eles fossem excluídos do meio social. A lei exigia isso. Eles tinham que ficar a uma certa distância. Pelo menos alguns estudiosos trazem que essa distância tinha que ser no mínimo 100 metros. Isso é o que alguns estudiosos trazem. E quando passava alguma pessoa na distância e desobedecia essa distância de aproximadamente 100 metros, os leprosos, eles eram obrigados pela lei a gritar: impuro, impuro. Eles tinham que denunciar que estavam numa situação deplorável, eles mesmos, não as pessoas que passavam. Eles, os leprosos, a lei exigia que eles tinham que gritar. E dependendo da situação, da duração da lepra, eles perdiam dedos das mãos, dos pés, orelhas, dentes, braços, nariz. Pense o que essa doença era capaz de causar. E a pele, ela trazia algumas lesões que o aspecto era como se estivesse apodrecendo mesmo. Agora imagine o mau cheiro. Imagine o mau cheiro. E eles juntos ali, vivendo nessa situação deplorável. Estavam ali mendigando, comendo restos, coisas que talvez no interior a gente conhecia como a comida que dava aos porcos, ela tinha um nome, era lavagem. No interior chamava muito esse nome, dar lavagem aos porcos. Talvez era isso que eles comiam e viviam catando lixo. Mas, amados, talvez o que mais atormentava esses 10 leprosos, talvez nem fosse a sua situação, a podridão, a dor na pele, mas talvez a dor na alma, porque a gente não imagina, e a Bíblia não mostra isso, a gente não consegue imaginar que ali possivelmente vivia um pai de família, que ali vivia alguém que tinha uma vida normal, e de repente era obrigado a viver naquela situação. Alguém que era casado, alguém que vivia ajudando pessoas, mas estava e se encontrava naquela situação deplorável. Talvez eles perderam suas esposas, os filhos que brincavam com eles, os seus lares, as suas carreiras, os seus estudos. E muitas pessoas hoje se orgulham porque têm diploma, mas numa situação dessa, o diploma não vale de mais nada. E se você apontar ali, está vivendo numa situação deplorável, um médico, um doutor da lei, isso pouco importa. E eles podiam sentir essa dor na alma. O mais interessante é que talvez, do lado religioso, alguns poderiam ser judeus praticantes, os 9 pelo menos, praticantes, seguidores da lei, uma espiritualidade talvez elevada, mas isso agora pouco importava. Eles estavam acampados, fora do seu habitat natural, expostos à vergonha e ao sofrimento. E ali fora da cidade, aqueles homens se deparam com Jesus. Jesus resolve passar por ali. E é interessante que no versículo 13, se você voltar lá nas Escrituras, Lucas 17, versículo 13, eles sabiam que eles tinham que gritar impuro, impuro, mas o versículo 13 diz que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós.
eles possivelmente tinham conhecimento de quem era Jesus. Que ali não estava passando qualquer homem, que ali não estava passando qualquer curandeiro ou qualquer doutor da lei, ali estava passando o Criador do mundo, aquele que poderia resolver o problema físico daqueles 10 homens. Jesus então dá uma ordem. Jesus ordena que eles fossem para Jerusalém com a finalidade de serem apresentados aos sacerdotes. É interessante que muitas pessoas, ao lerem isso aqui, não entendem porque Jesus não proferiu palavra de cura. Lembra que Jesus, ele disse certa vez, eu não vim para revogar o quê? Mas vim para cumpri-la. Jesus sabia que eles tinham que ir aos sacerdotes, porque em Levítico, você pode ler em casa, Levítico capítulo 13, eram sacerdotes que declaravam as pessoas imundas ou puras. Olha só, Jesus ensinando a respeitar as autoridades. Então Jesus, no versículo 14, a parte A, diz assim: ao vê-los, disse-lhes Jesus: vão, ide e mostrai-vos a quem? Aos sacerdotes. Jesus não estava aqui para infringir a lei. Jesus não estava aqui para mostrar que ele era o maioral. Quem quisesse crer que ele era o Criador, ele estava às portas. Ele escancarava isso. Mas aparentemente você não vê Jesus pegando ninguém pelo pescoço e dizendo: você tem que crer em mim, porque eu sou assim. Em alguns pontos você vai encontrar Jesus agindo dessa forma. Então o que é que acontece? No caminho, os 10 leprosos obedecem a ordem. E acontece o milagre. Você não vê aqui Jesus proferir palavra de cura. A Bíblia diz, no versículo 14 ainda, aconteceu que indo eles, o que é que a Bíblia diz? Foram purificados, foram curados. Isso significa que os 10, eles creram na palavra poderosa de Jesus. Afinal de contas, estava passando o Messias ali, o curador. E ele diz: é para ir para os sacerdotes? Então vamos, temos que obedecer, vamos lá. E eles obedecem, não retrucam, não dão testa com Jesus. E eles vão, e a Bíblia diz que quando estão a caminho, eles percebem que foram curados. Só que o samaritano, a Bíblia relata, que ele tem um diferencial. Ele nota que foi curado. E ele toma uma atitude. A Bíblia diz que ele volta ao encontro de Jesus, de que forma? Versículo 17. Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou fazendo o quê? Dando glória a Deus em voz alta. Adorando a Deus em voz alta. Eu gosto desses detalhes bíblicos. Uma certa feita, uma pessoa disse assim: ó, pastor, gostei muito da igreja Batista Esperança, só que eu não vou frequentar mais lá, porque eu estava do lado de uma pessoa que no momento do louvor ela levantou as mãos e começou a louvar com aquelas mãos para cima, e aquilo ali eu fiquei constrangida, porque isso é coisa de pentecostal. Eu disse assim: ô minha irmã, então faz o seguinte, você pode sentar do outro lado. Não, pastor, eu sei que a igreja é muito animada, mas não condiz com aquilo que eu aprendi. Olha, aí eu disse para ela, olha, aqui a gente não diz que você tem que levantar uma mão, as duas mãos, abaixar a mão, pular, a gente não diz isso. A gente segue o princípio da ordem da decência. Mas se a pessoa quer levantar as mãos para adorar a Deus, se a pessoa quer bater palma para adorar o Senhor, que mal tem nisso? A gente não limita a adoração das pessoas aqui, não. Aí a pessoa abriu o olho, nunca mais apareceu. Esse rapaz aqui, ele não estava preocupado se a voz dele estava baixa, se estava alta, se ele estava pagando um mico. Ele reconheceu a situação que ele estava e agora não vivia mais aquela situação, porque Jesus havia curado ele. E ele tinha que agradecer ao Senhor. E ele volta louvando. A Bíblia diz que em voz alta ele dava glória a Deus. Ele pulava, ele vibrava. Só que quando ele se encontra com Cristo, ele é confrontado. Versículo 17. Então Jesus faz o que? Ele pergunta: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Irmãos, essa pergunta aqui, de Cristo, ela nos revela uma forma errada, que muitas pessoas
têm quando se relacionam com Deus. Sabe por quê? Porque hoje em dia, muitas pessoas estão agindo crentes, curados, libertos, estão agindo exatamente como os 10 que não voltaram para agradecer. Os 9, verdade, um voltou para agradecer. E muitos estão fazendo isso, como os 9 que não voltaram para agradecer. E isso me faz perguntar o porquê que em cada geração, entra ano, passa ano, em cada geração é sempre um grupo fica para agradecer a Deus, pelos feitos de Deus, mas sempre tem um grupo que simplesmente vai embora. Sempre tem um grupo, eu não falo Igreja Batista Esperança, eu falo de uma forma geral. Talvez você conhece alguém que foi curado, alguém que foi curada, e dava glória a Deus, e vibrava pela cura que Deus deu àquela pessoa, mas hoje essa pessoa não está mais nos caminhos do Senhor. Talvez você conheça assim pelo menos uns 2, 3. E eu fico pensando, onde estão essas pessoas? Aquele que foi curado, ele só voltou porque ele queria muito mais do que a cura física. Ele queria mais do que os benefícios que Jesus tinha para dar, e eles sabiam que Jesus poderia dar muitos benefícios para eles. Eles reconheceram quando Jesus entrou na vila, mas só um volta. Aquele rapaz voltou porque ele tinha sede, não das bênçãos de Deus, mas ele tinha sede de Deus. E hoje, as pessoas que foram curadas, as pessoas que receberam o benefício do Senhor, elas não voltam porque elas não têm sede de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, um jovem me procurou semana passada. Fiquei feliz e animado, estava lá no gabinete, era quase 5 para o meio-dia, e ele apareceu. E ele disse assim: pastor, eu estou aqui, olho cheio de lágrima, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Eu disse assim: por que não volta, meu jovem? Ele: eu estou orando e vou voltar. Eu falei: volta logo. Ele: mas é isso mesmo, pastor, eu tenho que voltar logo. Sabe por quê? Porque Deus tem me abençoado muito. Pastor, eu estou desviado, eu estou longe dos caminhos do Senhor, mas o que está me causando constrangimento é que Deus continua me abençoando. Está dando tudo certo na minha vida, pastor. Eu estava dando aula em determinado local, ganhando X, e Deus agora abriu as portas, estou dando aula em outro local, estou ganhando Y. Eu estou para abrir uma escolinha aí, estou para fazer isso, está tudo prosperando na minha vida, e isso está mexendo demais comigo. Eu disse: olha, meu jovem, isso é Deus falando com você, aproveita e volta logo. Sabe por quê? Porque a tendência de muitos é, quando Deus abençoa, é se afastar de Deus. É agir como os 9 que não voltaram. Agora eu tenho a cura, agora eu tenho tudo, agora eu estou de volta na minha família, eu estou de volta à minha atividade rotineira, para que eu vou voltar? Já sou abençoado. Mas esse rapaz, ele tinha sede de Deus. O corpo dele estava curado, mas a alma dele ainda estava vazia. Como os 9, que só receberam o bem material, o bem físico, mas continuaram com as suas almas vazias. Ele sabia que Jesus era a fonte de vida, ele precisava voltar. E quando ele foi curado, samaritano, curado, ele compreendeu que Jesus não era um homem comum, que ali estava o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra. Ele sabia que era mais importante voltar ao encontro de Jesus do que ir lá prestar contas aos sacerdotes. Aí vem um paradoxo interessante. Jesus cumpriu a lei. Jesus disse: olha, vai lá, porque eu não posso declarar ninguém limpo. Quem tem que declarar é os sacerdotes. Vai lá. Ele está indo, de repente o corpo dele é transformado, e ele pensa: vem cá, eu fui curado pelo Criador, eu vou prestar contas aos sacerdotes, que se acham maiorais da lei, quando o autor da lei me curou? Eu tenho que voltar. Talvez eu seja até discriminado pelos doutores da lei pelos sacerdotes, porque eles vão discriminar, eles vão analisar, vai dizer que negócio é esse que aconteceu, que praga foi essa, que foi que te curou, como é que isso é possível? Talvez eles iriam até blasfemar. Por que eu tenho que ir lá para o sacerdote? Ele volta para o Senhor, agradece e adora a Deus, porque ele sabia
o que ele estava falando, o que ele estava fazendo. Nós julgamos aos 9 porque erraram em não voltar, e talvez você já leu esse texto, deve ter pensado, poxa, isso aqui está uma prova da ingratidão do homem. Um volta, samaritano, os 9 judeus não voltam, mas a Bíblia tinha dito, a Bíblia fala que Jesus veio para o que era seu, e o seu não recebeu a Jesus. E aí a nossa tendência, quando nós julgamos esses 9, a nossa tendência é o que eu falei ontem em autoconfrontação, a gente aponta para os 9 com um dedo, mas nós temos aqui 3 apontando para nós. E fazemos muitas vezes as mesmas coisas que aqueles 9 fizeram. Sabe o quê? Procuramos a Deus somente para conquistar as bênçãos. Hoje eu vou na igreja porque a minha alma, ela está vazia. Mas na verdade a alma não está vazia. Ela quer conquistar aquele carro, né, Sidney? Aquele carro que ela tanto orou. Aquela casa que ela ainda não tem, porque ela está num pedaço de teto e ela lamenta e murmura porque está naquele pedaço de teto que não é dela, mas ela faz voto com Deus, ela faz campanhas, e ela diz que vai alcançar a bênção dela. Outras que usam mais o lado sentimental e amoroso, não, eu vou para a igreja porque eu quero que o meu marido, a minha esposa seja convertido ao Senhor, mas não está na igreja pelo Deus que converte, mas pelo que Deus pode fazer. Eu vou na igreja porque as pessoas estão prosperando em seus caminhos e quem sabe Deus abra uma porta de trabalho. Fazemos muitas vezes como aqueles 9, e a nossa tendência é dizer, olha só que 9 judeus ingratos, e somos a mesma coisa, porque muitas vezes buscamos a Deus na dor, no sofrimento, e até em testemunhos lindos e maravilhosos dizemos, pastor, ore por mim porque estou de volta, porque foi pela dor, como se isso fosse um troféu. A pessoa se orgulha, não, eu voltei, estou na glória, mas estou pela dor. Você tem que adorar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer na sua vida. Muitas vezes erramos porque nós procuramos a Deus por aquilo que Ele tem para nos dar, e não pelo seu caráter, pelo que Ele é. A gratidão foi o sentimento que moveu esse samaritano a voltar a adorar Jesus. Volte lá para o Salmo 112. Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Leia esse versículo como se fosse você que estivesse escrito. Leia para você mesmo e para Deus, como se fosse você que tivesse escrito, meditando em cada palavra. A atitude do salmista aqui é semelhante à atitude do samaritano, que volta para retribuir a Deus com um pouco de alegria por tudo que Deus tem feito na vida dele. É movido por gratidão que o salmista pergunta, o que é que eu posso dar ao Senhor como forma de expressar minha gratidão? O que é que eu posso fazer por Deus, por ter me dado a vida? O que é que eu posso fazer por Deus, por ainda me dar a possibilidade de andar com as minhas próprias pernas? O que é que eu posso fazer por Deus, por ter me dado vistas, ainda que com óculos, mas ainda estou enxergando? O que é que eu posso fazer por Deus, por ter me dado voz, por ter me dado audição, por ter me dado água limpa para beber? Essa pergunta tem que ser feita todos os dias nas nossas vidas. Tem que fazer essa pergunta todos os dias. O que é que você pode fazer mais para Deus como forma de gratidão? Será que as nossas atitudes, será que elas revelam que há em nós um coração grato a Deus? Ou a gente passa a maior parte do tempo murmurando por aquilo que não temos? Estava conversando com uma jovem, um casal jovem,
E às vezes hoje os pais, eles querem tanto. Eu ouço tantos relatos de pais que dizem assim, ô pastor, ore porque os meus filhos estão nas drogas. Ore porque os meus filhos não conhecem a Jesus. Ore porque a minha filha está namorando com um marginal. Ore porque o meu filho está namorando com uma traficante, líder de quadrilha. E aí tem pais que conhecem a Jesus, que diz não, e botam barreiras, e proíbem, e diz assim, não, porque a minha filha, o meu filho está namorando com um cristão, mas não é bem assim, eu quero que o cristão faça isso, ele tem que provar para mim, ele tem que fazer, e começa a encher regras, e muitos pais não dão exemplos, e querem cobrar, muitos pais reclamam dos filhos, porque o meu filho hoje ele não fez a leitura bíblica, não fez a leitura de um livro, mas o filho está em boas escolas, o filho está bem alimentado, bem vestido, envolvido com boas amizades, mas porque não fez aquilo que ele queria, ele não consegue, ela não consegue serem gratos ao Senhor, porque não conseguem ver a ação de Deus em pequenas coisas, poderiam estar louvando ao Senhor, que a situação poderia ser pior. Porque hoje o meu filho, eu queria muito que estivesse em boa escola, mas o filho está cheio de saúde, está se esforçando. Eu queria que o meu pai fosse assim, minha mãe fosse assado, mas são homens e mulheres dedicados no caminho do Senhor, e os filhos também não reconhecem, são ingratos. Será que nós temos orado todos os dias, meditado na palavra de Deus, como forma de evidenciar essa gratidão? Será que a gente gasta um tempo meditando nas Escrituras como forma de gratidão? Será que eu vou dizer essa semana, Senhor, eu vou tirar 2 horas do meu dia, talvez eu não tenha 2 horas do meu dia, e eu digo para você, você tem 2 horas do seu dia. Não, pastor, eu acordo 5 horas da manhã, vou trabalhar e só chego em casa 11 horas da noite. E o restante? Você não trabalha 24 horas. Pastor, eu trabalho 24 horas com o olho aceso. Tudo bem, então tire 15 minutos para orar ao Senhor. Nos 15 minutos que você estiver almoçando, jantando, tomando a sua água, agradeça a Deus, reserve um tempo para agradecer ao Senhor, só para agradecer a Ele. Os nossos momentos mais que são para pedir a Deus, sempre para pedir, não é errado pedir, é bom pedir, Deus ensina a pedir, e Ele ensina até importunar Ele, a bater, mas tem que bater, a pedir, a buscar. Mas será que só vamos viver em função disso? E não vamos ter momentos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Se desejamos ser gratos a Deus, devemos ver que há algo de especial em tudo que é colocado em nossas mãos, tudo, mas tudo mesmo, e talvez você já perdeu um pouco essa essência do que é especial. Você quer ver uma coisa? Comece agradecendo a Deus pelo espaço físico que você tem para adorar o Senhor, a igreja. Você lê na internet, busca alguns arquivos, pessoas que queriam ter um espaço como esse para adorar a Deus, pessoas queriam poder livremente estar num momento como esse adorando ao Senhor, e hoje você tem com ar-condicionado. Hoje fez um pouquinho de calor, mas já alterei ali, eu não estou vendo muitas pessoas se abanando, mas já melhorou um pouquinho, um banco macio, e às vezes você diz assim, não, hoje eu estou na maresia, hoje tem aquele jogo que eu não posso perder, eu não vou para a igreja, estou um pouco cansado. O banco é macio, no ar-condicionado, você está cansado, venha descansar aqui com os irmãos, faça uma força, seja grato ao Senhor pelo espaço que você tem, seja grato ao Senhor pelo seu trabalho. Pastor estava desempregado há 30 anos, Deus abriu as portas, vim aqui agradecer e testemunha. Aí passa 1 ano, 2 anos no trabalho, pastor, ore por mim que eu não estou aguentando mais esse trabalho. Mas você não orou para Deus te abençoar? Não aguento mais, está difícil a situação. Aí Deus abre as portas, era aquilo que você queria, depois de 2 anos, 3 anos, não é mais aquilo que você queria. A pessoa com a qual você se casou. É interessante que eu tenho que bater nisso, porque esse ano o foco é família, eu tenho que bater nisso. Quando você estava namorando, era mozinho para lá, mozinho para cá, no dia da mulher você fez o que para sua esposa? Eu, pelo menos, não deixei que a minha mulher forrasse a cama. Foi trágico, porque eu fui cobrado no final do dia. Eu comecei o dia animado, eu falei, ela estava arrumando, ela estava indo trabalhar, ele estava me arrumando para vir trabalhar aqui na igreja, eu disse, não, hoje você não arruma a cama.
Mas aí a bichinha foi para a escola, voltou de tarde, eu dei plantão aqui de manhã, dei plantão de tarde. Mas, pelo menos isso, estou me esforçando, meu bem. Mas aí você começa no namoro, você começa a amar de uma forma mágica. Você quer se casar com aquela pessoa e depois você diz, eu não quero mais aquela pessoa. Cadê o espírito de gratidão? Ah, pastor, porque isso é um peso, isso é pesado demais para mim, não estou conseguindo suportar. Aí eu vou lá na Bíblia, você está suportando, isso é desculpa. Não, porque minha mulher é assim, meu marido é assim. A Bíblia diz que Deus não nos dá nada além das nossas forças. Sua mulher e seu marido se encaixam no contexto. Ah, pastor, mas eu não consigo mudar ele, não consigo mudar ela. Você tem que mudar é você. A Bíblia ensina que sem palavra alguma você pode mudar seu marido, você pode mudar sua esposa. Mas você não paga para ver. Você não paga, e o que é que você faz? Não aguento mais, quero separar. Aí se você pedir isso, já sabe o que é que eu vou fazer, né? Sabe? Vou orar para Deus te levar. Vou orar. E vou dizer isso em gratidão, seja grato. Se você fez um juramento, perante Deus e várias testemunhas, é até o final de sua vida. Na alegria e na tristeza. Ah, pastor, eu vou me separar porque minha mulher está com mal de Alzheimer, ficou louca dentro de casa. Você vai suportar até o final, em nome de Jesus, porque agora é que ela precisa de você, mas não lembra mais de mim. Você vai fazer ela lembrar de você todos os dias, vai confiar no Senhor, porque é bênção na sua vida. Você pensa que é só quando está alegre, quando as coisas estão boas, que você vai ser grato a Deus? Tem que agradecer a Deus na tristeza também, tem que honrar o Senhor. Aí pensamos que Deus trabalha com acaso. Ah, não aguento mais minha família, não agradece mais pela família, a família que eu tenho está me desvirtuando. O ministério que realiza na igreja, não me identifico mais com esse ministério. Eu tenho muito cuidado e algumas pessoas não gostam de mim por causa disso. Chegam para mim e dizem assim, pastor, eu quero servir nessa área. E aí eu faço logo uma entrevista básica para ver se a pessoa quer servir mesmo a Deus, porque eu peço sabedoria ao Senhor para analisar e não ser a minha carne. Aí eu percebo logo que é orgulho. A pessoa quer um cargo para se aparecer. Aí eu digo, não. Vá orar ao Senhor, olha, tem aqui, ó. As professoras estão precisando de pessoas para olhar crianças lá embaixo. Aí incha. Ô pastor, mas eu quero louvar lá na frente, eu quero tocar um teclado, eu quero dar um especial lá na... Não, comece assim. Aí ninguém quer. Ó, nós temos cadeiras aqui, a gente precisa de cadeiras. Vamos lá pegar umas cadeiras? O banheiro entupiu lá, e o banheiro feminino, o homem não pode entrar. Vamos lá ajudar a desentupir? Aí não quer. Porque não entende que o ministério que Deus deu é valoroso, tem um valor, não importa a área que você esteja servindo. Aí não tem um coração grato a Deus. Cada coisa que o Senhor nos tem dado, nós precisamos agradecer ao Senhor. Precisamos ter corações gratos a Ele. Nós precisamos lembrar todos os dias que Deus é a fonte de todas as coisas boas que nós recebemos dEle. Tudo que nós recebemos sempre tem um princípio espiritual. Por que é que Deus está me dando isso? Por que é que eu estou passando por isso? Eu preciso tirar uma lição disso tudo. Eu tenho que aprender com isso para ter um coração grato. Porque, amados, quando há gratidão, há multiplicação de bênçãos na sua vida. Quando há um coração ingrato, você só olha para as dificuldades e não consegue perceber que você está num patamar muito elevado de pessoas que vivem numa pendenga e ainda assim têm corações gratos a Deus. Pense nesse momento que você está aí, agora. Reflita. Fale com Deus, só você e Ele. E não foque nas dores, nas lutas, nas dificuldades. Mas aí onde você está agora. Eleve o seu pensamento ao Senhor, o seu coração a Ele. E comece a refletir nas bênçãos de Deus para a sua vida. Fale com Deus aí no seu lugar. E agradeça a Ele por tudo que Ele tem te dado. Pelas bênçãos que Ele tem dado a você. Você vai ver que maravilha vai acontecer no seu coração nesse momento. Faça isso agora em nome de Jesus.
Santo e amado Pai, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Porque muitas vezes estamos tão envolvidos com os nossos problemas que nos esquecemos de tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado, Senhor. Por conta de um capricho, um desejo da carne, nós buscamos mais aquilo que vai nos dar prazer do que a sua pessoa, Senhor. Por isso é que nós clamamos por misericórdia, Pai. Nos ensina, Senhor, a termos corações gratos a Ti, a fazer como aquele samaritano que voltou para agradecer, mas não somente para agradecer pela cura, mas voltou para adorar ao Senhor, voltou para buscar ao Senhor. Afinal de contas, tudo que nós temos aqui, Senhor, vai passar. As coisas materiais, elas irão passar. São boas, trazem um certo conforto, nós não podemos ser hipócritas, mas não nos deixe, Senhor, não deixe o Teu povo desejar essas coisas mais do que desejar ao Senhor. Afinal de contas, quando essas coisas passarem, o que vai ficar é o Senhor. Por isso nos ensina, Senhor, dia a dia, a valorizar o Teu caráter, a valorizar a Tua pessoa. E só assim vamos poder ser gratos por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Nos ensina, Senhor, isso requer entendimento, requer busca constante da Tua palavra, para entender que vale mais a pena buscar ao Senhor do que as coisas. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, e mesmo quando nós buscamos as demais coisas, o Senhor permanece fiel e tem nos mostrado que vale a pena buscar ao Senhor em primeiro lugar. Obrigado por essa noite, obrigado por esse dia que é o dia que o Senhor preparou para nós. Nós oramos em Teu precioso nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém.